Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas. Hoje, sob o patrocínio do Grupo Conhecer, promovendo aí mais uma live que esperamos venha trazer esclarecimentos, informações e dar algum subsídio para as pessoas poderem entender e se posicionar diante de alguns temas que consideramos de muita importância. E o desta noite de hoje, então, principalmente, onde nós estaremos conversando um pouco a respeito da morte, do falecimento de entes queridos ou pessoas queridas próximas a nós. Bom, como sempre nós fazemos, a gente sempre iniciamos as nossas atividades e as finalizamos com uma oração, com uma prece, rogando aí o apoio, o amparo e assistência amiga do mundo espiritual, de Jesus e Deus, nosso Pai. Então vamos orar, solicitando toda esta ajuda em benefício de todos nós. Então vamos lá. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador de toda a humanidade, nesses instantes em que iniciamos mais uma atividade de estudos, nas noites das segundas-feiras, recorremos a Ti, Senhor, vos rogando o Teu apoio, o Teu amparo para todos nós, e a Tua permissão para que possamos contar com a contribuição, com o auxílio dos nossos orientadores e mentores espirituais. Que esses corações amigos e afáveis possam encontrar em cada um de nós aquele material necessário para nos auxiliar, tanto na transmissão das informações desta noite, bem como na compreensão das mesmas e na sua absorção. Senhor da vida, lembrando daqueles corações que futuramente virão a nos ouvir, a nos assistir, rogamos as tuas bênçãos em favor deles e, em particular, te pedimos pelos membros do grupo Conhecer, vos rogando ainda, Senhor, uma vez mais, de estender estas bênçãos em favor de toda a humanidade. Senhor, sê conosco, sê com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, o tema desta noite, esperamos venha a ser bastante úteis a muitas pessoas. É um tema que muitas vezes nós temos dificuldades de lidar com ele, que é a questão da morte. E nós gostamos sempre de ter assim, um roteiro, de fazer um roteiro para os nossos estudos. Mas este tema nós o decidimos de última hora, de último momento. Então não fizemos um roteiro, não. A gente só fez um roteiro assim, introdutório, que gostaríamos de apresentar para vocês. E vamos, a partir daí, conversar a respeito desse assunto, trazendo ali aquelas informações que nós sabemos, de que nós temos conhecimento. Então, vamos compartilhar essa introdução. Como nós estamos dizendo, o tema desta noite é a respeito da morte de entes queridos. E agora? Talvez esse tema pudéssemos dividi-lo em duas partes. Morri e agora? Ou seja, sobre aquela perspectiva de que sejamos nós chegando ou aportando no mundo espiritual. Mas nós já fizemos 2 vídeos tratando deste assunto com o título
a vida no mundo, nos mundos espirituais, que já se encontram aí disponíveis no canal Reflexões Analíticas. Basta procurar aí que vocês o encontrarão. Obviamente, como a gente falou naquela oportunidade, vamos repetir aqui hoje, é um tema bastante amplo, bastante complexo, que poderíamos abordar de diversas formas e falar muito sobre ele, que ainda teríamos muito a dizer. Mas o foco hoje é não daqueles que partiram propriamente, mas dos que ficaram. Ou seja, nós que ainda estamos aqui estagiando nesse mundo material. E venhamos a perder um ente querido, uma pessoa amada, alguém próximo a nós, um amigo, seja o que for. Como lidar com essa situação e como nos posicionamos, como nos portamos. Vamos conversar um pouco sobre isso e esperamos que venha aí de ser de auxílio para alguém, ajudar alguém aí a entender ou até aceitar esta questão, esta ocorrência. E, como sempre, gostaríamos de lembrar uma vez mais, porque já falamos sobre isso em outras oportunidades, de que aqui nós não temos o objetivo de convencer ou converter ninguém a nada. Nós vamos apresentar as ideias, os conceitos, os conhecimentos que nós temos, aquelas informações que fomos aprendendo, os nossos estudos. Aí, cada um ouvindo a nossa apresentação, decida, comparando, cotejando o que nós estamos trazendo, o que nós estamos expondo, apresentando com aquilo que cada um sabe, como cada um tem como verdade. Compare as duas coisas e decida por aquilo que você venha a considerar ser melhor, ser mais acertado, ser mais correto, ser mais verdadeiro. Então, nas mãos de cada um de nós estão as nossas escolhas. Ninguém pode decidir por nós e ninguém pode definir a verdade por nós. Cabe a cada um, estudando, aprendendo, comparando, pesquisando, investigando, vir a definir para si o que é verdadeiro, o que é melhor, o que é mais correto, etc. Isso aí é algo que está nas mãos de cada um de nós, coisa que a gente não pode impor a ninguém, seja quem for. É uma questão de decisão de foro íntimo. Muito bem, vamos lá. Nós encontramos esse texto aí, que achamos bastante interessante. Nós não sabemos a autoria dele e também não procuramos investigar para saber quem foi que disse ou deixou de dizer. Mas ele é bastante interessante porque ele apresenta uma verdade e uma realidade. E o texto diz assim: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois voltamos para casa. Bom, a única correção que nós fazemos nestas frases, nessas 3, 4 frases, 4 ou 5 frases, é a seguinte: quando ele diz o nosso objetivo é observar, crescer, amar. Aí nós discordamos com essa questão do observar. Nós entendemos e compreendemos que o nosso objetivo é aprender. Em consequência, crescer. E no futuro, após a gente crescer, amadurecer, amar. Então, uma coisa é decorrente da outra. Aprendendo, nós viremos realizar o nosso crescimento e atingir a meta, que é o amor. A meta de toda a existência, de todos os seres que existem no universo, é alcançar essa meta do amor, do amar. Amar a si mesmo, amar os outros,
amar a própria vida, amar a Deus, enfim, amar a tudo. Amar é o resumo e a finalidade de tudo. E quem discorda que nós sejamos aqui apenas visitantes deste tempo e deste lugar? Porque esse mundo que nós estamos aqui agora, estagiando nele, esta dimensão, ela não é uma finalidade em si mesma. E como dizem os mais antigos, por aqui ninguém fica para a semente. Nenhum de nós permanecemos aqui para a semente. Então nós estamos aqui como realmente visitantes. Só que nós esquecemos, para que a gente esquece desta realidade, esquece desta verdade, e passamos a viver e a atuar, a se comportar, como se a vida física fosse o objetivo e a finalidade de tudo. E não é. A vida é apenas uma escola. A existência, essa existência nossa aqui, a Terra, é apenas uma escola. E também um hospital, onde nós vamos nos curar, estamos aqui para aprender. De qualquer forma, nós vamos estar aqui, toda a existência material, de todos os seres que existem nessa materialidade, só está de passagem. Por mais tempo ele dura, por mais tempo que ele consiga viver ou existir aqui. Ou seja, as plantas, os animais, os próprios seres humanos, todos nós, desde o vírus, as bactérias lá menores lá, aliás, a gente pode até irmos até antes a, a esse estágio, desde lá o átomo, até nós estamos aqui de passagem, porque a própria Terra, com o passar do tempo, ela vai ser reciclada também. O próprio planeta. Obviamente, a existência do planeta se conta em milhões e bilhões de anos. Então, são tempos consideráveis que a gente não tem nem como abranger isso, ou às vezes até compreender isso assim de uma forma mais objetiva. É algo que nos escapa ao entendimento, mas a Terra também será reciclada em algum momento. Assim como tudo que existe de materialidade no universo são reciclados no decorrer do tempo e da existência. Portanto, tudo que é material está aqui apenas de passagem, são coisas momentâneas. E por que nós estamos aqui? Essa outra frase vem explicar e esclarecer. O nosso objetivo aqui é aprender, crescer e amar. E ao fazermos isso, depois voltamos para casa. Ou seja, a nossa vida aqui, nossa existência aqui, esta existência não é a nossa casa, não é a nossa origem. Nós viemos antes disto. E estamos estagiando aqui por algum tempo, depois a gente retorna, volta novamente para casa. E aí não vamos entrar aqui naquelas questões, naqueles detalhes de como vamos voltar, em que condições, em que situações, o que a gente aprendeu ou não. Não é esse o foco principal. Bom, uma coisa que nós temos na vida, a única certeza que nós temos na vida é da morte. A única certeza. E isso aí é válido para todos, para o rico, para o pobre, para o culto, para o analfabeto, para o mendigo, para todos, independente. Desde a criança ao velho, ao adulto, ao idoso. Todos têm essa certeza. Mas, diante disso, então, ser uma das únicas, ou uma das poucas certezas que nós temos na vida, então por que nós lidamos tão mal com ela? Por que nós lidamos tão mal com a morte? E é bastante interessante que a sociedade como um todo, pelo menos a sociedade ocidental, porque a oriental eu não conheço tanto assim para falar das outras sociedades, mas pelo menos a ocidental, ela investe muito no nascimento, mas
investe muito pouco ou nada na questão da morte, do falecimento, dessa passagem. E o que é mais importante, o nascimento ou a morte? Então, na morte, no nascimento, a gente regozija, fazemos festas, festejamos, e na morte ocorre o contrário. A gente entra numa grande depressão, num horror e até em negações. Isto tudo devido à nossa falta de preparo, que a sociedade, de alguma forma, os seres humanos, de alguma forma, esse é um assunto tabu. A sociedade tem alguns assuntos tabu, a cultura humana, a morte é um deles. O outro é o sexo, por exemplo. O sexo também é um assunto bastante tabu no meio social. Bem, o escritor Richard Simonetti, ele falou algumas coisas que nós achamos bastante interessantes e resolvemos trazer aqui como uma introdução para essa conversa nossa acerca desse tema que consideramos bastante interessantes. Ele vai dizer assim: a vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Bem, é uma verdade e uma realidade. Não existe uma interrupção da vida. Nós até já falamos sobre isso em outras oportunidades, e vamos voltar aqui a redizer esse assunto, de que nós só temos uma vida. Nós somos criados, Deus nos deu, o Criador nos deu esta vida em algum momento, no ponto inicial lá, quando nós fomos criados, e nós vamos viver aí eternamente, porque, segundo as considerações filosóficas e espirituais, nós somos imortais, então nós temos uma única vida. Então, esta vida ela não se interrompe. Mesmo quando nós viemos do mundo espiritual e nascemos aqui, é uma vida só. Nós deixamos de nos manifestarmos no mundo espiritual de uma forma consciente, mais lúcida. Nascemos aqui, geramos uma personalidade com a qual nós vamos navegar pela vida e depois nós vamos deixar essa existência e retornar para o mundo espiritual. Então, a vida cessou? Interrompeu? Não. Em nenhum momento. Nem na chegada e nem na despedida. Em nenhum momento a vida se interrompeu. A vida continua. A vida é um dom, é um presente divino, ou seja, que for, se quisermos considerar, uma dádiva nos dada pelo nosso Criador, pelo nosso Pai, por aquilo que nós temos como Pai, como Criador, e ela não se perde. Então, nós podemos viver diversas situações, diversas circunstâncias, diferentes e diferenciadas, mas ela não se perde. E muitas vezes, muitos acreditam que, às vezes, ao morrer, a gente vai ter mudanças espetaculares. Isso também não vai acontecer. Porque, como ele mesmo diz aí, baseado numa fundamentação até científica, lógica e filosófica, a natureza ela não dá saltos. Imagina se nós saímos daqui e encontrássemos um universo totalmente diferente, totalmente... Nossa mente não teria condições de lidar com isso. A gente entraria em colapso. Então, não existe saltos. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua sabedoria, faz tudo conforme, passo a passo. É aquela escada de Jacó que nós também já mencionamos em outras oportunidades. É uma escada. E a escada ela é constituída de diversos degraus. Para a gente chegar no topo, a gente tem que passar degrau por degrau. Não dá para queimar etapas e simplesmente surgir lá no topo da escada sem fazer todo o trabalho, todo o esforço de subir passo a passo. Isso também ocorre no processo evolutivo, na nossa evolução, no nosso crescimento. Como nós somos viajantes da evolução.
Estamos aprendendo, estamos adquirindo, construindo a nós mesmos, pouco a pouco, passo a passo, e nesse processo de ir e vir. A segunda frase que ele vai dizer é essa aí: cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, afetos e desafetos, até que se resolva por se desfazer do que julgar desnecessário. E é exatamente isso. Cada um de nós, retornando ao mundo espiritual, vamos levar a nossa carga de vícios e de virtudes, de afetos e desafetos que nós construímos ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada pela vida, desta viagem que passamos aí pela vida. E da mesma forma como nós chegamos aqui, nós nascemos aqui, nascemos também trazendo toda uma carga de vícios, de virtudes, afetos e desafetos, e etc. A única forma da gente mudar esse quadro, desfazer tudo isso, é através daquele processo de autoeducação. Então, na medida que nós vamos nos conhecendo, a gente vai se vendo, conhecendo a si mesmo, a gente vai, de repente, constatando que tem muitas coisas que são desnecessárias. Vamos vendo, analisando, percebendo os prejuízos que os vícios trazem, o quanto é desastroso e não é producente criar ou alimentar desafetos. Se o objetivo da vida, da existência, é chegarmos a amar, então criar desafetos e caminhar na direção contrária, é ir contra a vida. O mandamento de Deus é exatamente este. No Jesus mesmo, valida ou revalida esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, amar a tudo e a todos, porque Deus representa essa unidade, essa globalidade, essa existencialidade. E o próximo é todo aquele que estão à nossa volta, seja em qualquer nível de ser, qualquer nível, o que está perto de nós, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um animal, seja um anjo, seja o que for, ou o nosso próximo. Então, a finalidade da existência é amar. E na medida que a gente constrói e cria essas desafeições, esses desafetos, nós estamos indo na contramão do mandamento maior e até da finalidade da vida. Então, a gente estamos construindo uma oposição a Deus, ao Criador, configurando aquilo que os evangelhos vão chamar de anticristo, ou que Jesus vai definir como Satanás. Quando ele lá se reportando a Simão Pedro mesmo, ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Satanás é exatamente, quando vamos estudar as raízes da palavra, do significado da palavra, vamos ver, entender, compreender que é o adversário, aquele que é nosso adversário, que está contra nós. Então, na medida que nós nos posicionamos contra o amor, que, enfim, em síntese, nós estamos posicionando contra Deus, nós estamos sendo os adversários da luz. Então, o que nós somos diante disso aí? Bem, a vida, ela é feita de partidas e chegadas. E é interessante, porque nós já falamos para vocês, a vida ela é única. Então, a vida aqui, a vida no plano espiritual, ela é única. Então, considerando dentro dessa perspectiva, tanto aqui quanto lá, ela é feita sempre de partidas e chegadas. Aqui, nós chegamos pela porta dos nascimentos e partimos através da porta daquilo que a gente chama de morte. A mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Lá ocorre o inverso. Porque quando a gente nasce aqui, é como se morrêssemos para lá. E quando a gente morre aqui, é como se nascêssemos lá. Então, o processo que ocorre no mundo espiritual é o inverso do processo que ocorre aqui, nesta nossa dimensão, em nosso plano.
Mas, considerando dentro dessa perspectiva maior, seja aqui ou lá, a vida está sempre sendo feita, construída a partir de partidas e chegadas. Esta é uma realidade, que a todos nós estamos submetidos a ela. E vai dizer mais, de idas e vindas. E nós vamos só deixar de fazer esse processo de ir e vir quando a gente se construir a si mesmo e chegar naqueles estágios de pureza, de perfeição, de aperfeiçoamento, onde a gente consegue expressar esse amor, viver esse amor, ser o amor. Aí nós vamos nos libertar aquilo que os orientais designam de roda de Sansara, porque a roda de Sansara é exatamente isso aí. É a vida, na sua expressividade, que de partidas e chegadas, de idas e vindas. É exatamente este aspecto aí, e a apresentação dessas questões dentro dessa simbologia oriental, que é próprio da cultura oriental trabalhar muito dentro desses aspectos da simbologia, a qual Jesus também lançou mão disso, na sua vida, na sua vivência, nos seus ensinamentos, na sua forma de ensinar e tudo mais, de orientar e tudo mais. Bem, assim, o que para uns parece ser partida, para outros é a chegada. É uma grande realidade. Então, quando nós nascemos aqui, para aqueles que é da família, que é próximo a nós, para eles é chegada. Nós estamos chegando. Mas para aqueles que ficaram no mundo espiritual, ligados a nós, que nós temos as nossas afeições, aliás, as nossas afeições reais são estas no mundo espiritual, que muitas vezes a gente nem sempre nós quer dizer ou significa que vamos encontrar aqui na matéria, porque aqui como é uma escola, é um estágio onde nós devemos aprender, nos burilar, crescer e acertar aquilo que nós fizemos de errado, de equivocado, reparar, enfim, todo um processo aí. Muitas vezes a gente encontra aqueles desafetos que nós vimos construindo nas nossas vidas. E aqui nós vamos ter a oportunidade de corrigir ou acertar o rumo das coisas. Porque a finalidade da vida é o amor. Então, desafeição, desamor, está fora das normas e dos padrões. E na medida que nós construímos isso, criamos isso, ou geramos isso de alguma forma, nós vamos ter que acertar. Nós vamos ter que consertar. Portanto, aquele mandamento de Jesus, amar os inimigos, ele é preponderante e é preponderantemente uma realidade, uma verdade muito maior do que a gente pensa. Porque não dá para chegar aos céus, para chegarmos até Deus, desamando quem quer que seja. Então, não dá para chegar a Deus fora das linhas do amor. E as linhas do amor, deste amor maior, deste amor cósmico, divino, ou queiramos lá, conforme queiramos designá-lo, ou amor, porque o amor real é só este, não existe outras espécies de amor, dentro dele não cabe desamor a nada e a ninguém. Então, nós temos que vir aprender a amar aqueles que a gente desama ou não gosta deles. E é interessante, porque a gente só deixa de gostar de alguém, ou vamos odiar alguém, ter raiva de alguém, aquele com o qual nós convivemos em algum tempo, em algum momento, porque a única forma de criar o desamor é convivendo. Da mesma forma, até que na questão do amor, a gente pode amar até que independentemente, gostar de tudo e de todos.
Mas se odiar tudo e todos, fica um processo meio confuso. Então, geralmente, o ódio, ele só nasce nas linhas da afeição, daquele que em algum momento a gente gostou. A gente foi ferido, foi magoado, foi machucado, a gente passa a odiar. Mas antes desse movimento aí, existia ali uma relação, uma afeição, por menor que fosse, por mais incipiente que fosse ela. Bom, e a partida é para os que ficaram aqui, os que permanecem aqui, aquele que está indo para essa pessoa é uma partida, mas para aqueles que estão no mundo espiritual, para lá é uma chegada. Então, enquanto para nós, aquele que vai, que retorna, está partindo, para os afetos, para as afeições, para os amigos, parentes, etc., que estão do lado de lá, é uma chegada. Então, para nós é tristeza, mas para eles é alegria. E ocorre o contrário no nascimento. Para nós é uma alegria e para eles é uma tristeza, porque eles veem aquilo que a pessoa vai passar, vai viver, as dificuldades, os problemas. Muitas vezes a gente nasce aqui já trazendo um certo medo de que eu vou conseguir cumprir os meus propósitos com aquilo que me propus aprender, a corrigir, a refazer, a construir. Esse é o motivo de preocupação, vamos assim dizer, para os que ficaram do lado de lá. E para nós aqui é um festejo. Um dia, nós partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. É isso que nós estamos falando. E no outro, nós vamos partir daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Essa última frase é bastante interessante e que, de alguma forma, nós já viemos comentando sobre ela, né, na nossa fala, que em tudo isso que nós estamos dizendo e apresentando para vocês. Que a partir do momento que nós somos seres imortais, nós somos viajantes desta imortalidade. Então não há por que nos entristecermos ou entrarmos em desespero com a morte de um ente querido. Porque, na verdade, a morte ela não existe. E isso é uma coisa bastante interessante. Mas antes de a gente entrar nesse tema aí, nós, lendo alguns livros que até gostaria de indicar para vocês, a gente viu esta frase aí que merece uma reflexão da parte de todos nós. Chama Dentro da Vida. Uma mensagem que foi psicografada pelo médium Chico Xavier em 1984, dirigida ao Divaldo Franco. E de uma pessoa, de um espírito, que a gente, quando a pessoa não está fora da matéria, a gente designa de espírito, chamado Tio Juca. Na verdade, esse Tio Juca foi um cidadão bastante conhecido no estado da Bahia, e ele veio a fundar uma casa de atendimento a crianças desvalidas, a órfãos, esse tipo de coisa assim. Então, é uma pessoa que tem uma trajetória de vida bastante bonita, e ele deu esse recado ao Divaldo Franco. Ao prezado amigo Divaldo Pereira Franco, aviso claro e prudente. Aqui na esquerda aqui da apresentação nós temos a psicografia propriamente dita do médium. Então, muitas vezes, se você pegar essa letra aqui e for comparar com a letra do tio Juca em vida, vocês vão ver que muitas vezes as letras é praticamente idêntica. Tem uma correspondência bastante grande. Uma pessoa está nos perguntando uma coisa aqui, só um minutinho para responder a ela, que tem a ver com o tema.
Bem, aviso claro e prudente, o melhor que tenho aqui no mundo espiritual. Depois da morte é que a gente conhece o que fez de si. Tio Juca. Então, depois da morte é que a gente conhece o que fez de si. É um aviso bastante contundente, bastante direcionado, preciso. E seria bom a gente parar um pouco para refletir nessas questões. Nós temos, a gente diz e apresentamos o seguinte, que, na verdade, a nossa existência aqui é de aprendizagem. Aqui não é uma escola? Pois é. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, é um momento, aquele momento que a gente vai avaliar a nossa aprendizagem, onde a gente vai verificar o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, o que a gente fez, o que deixou de fazer, o que conseguimos, o que não conseguimos. Então, lá é o momento de avaliação. E o tio Juca, ele vem confirmar esta verdade, nessa frase que nós achamos muito interessante. Depois da morte é que a gente conhece o que fez de si. Aí fica essa chamada, né? O que nós estamos fazendo de nós mesmos e para conosco mesmos, para com aqueles que vivem à nossa volta, para com a sociedade na qual nós estamos inseridos. O que nós estamos fazendo? O que a gente está construindo, propiciando, proporcionando e etc. Então fica aí esse ponto aí para a meditação de todos nós aí, para a gente pensar e refletir a respeito. Bem, existem alguns, pelo menos uns 5 livros que nós gostaríamos de indicar para vocês que vão tratar deste tema, e cada um deles com uma abordagem diferente dessas questões. Se vocês procurarem, vocês vão ver que tem muitos livros tratando do assunto, abordando esta questão da vida depois da morte, dessa experiência de perda de pessoas queridas e etc. Então, nós trouxemos 5 livros que vai abranger todo o espectro. Vocês lendo esses 5 livros, vocês terão um conjunto assim, bem claro e definido de todas as possibilidades, de tudo que envolve essa questão e abordagem desta temática. O primeiro livro que nós indicamos é este aí, A Vida Depois da Vida. Então, olha que interessante, ele não intitulou A Vida Depois da Morte. Não, não é a vida depois da morte, é a vida depois da vida. Aquilo que nós estávamos falando no início para vocês. Que a vida ela é única. Ela é única. Ninguém deixa de existir. A não existência, ela só se torna, vamos dizer, não uma realidade, porque não existir não é uma realidade. Se torna só, vamos dizer, uma pseudo-verdade para os materialistas. Para aqueles que não acreditam em nada, acham que a vida da matéria é a única existência possível, para eles, quando você morre, deixa de existir. Essas pessoas sofrem grandes decepções, passam por momentos bastante difíceis quando eles deixam o corpo físico. Isso porque eles não encontram a morte, eles encontram a vida depois da vida. E muitas vezes essas pessoas entram em colapso mental, em problemas realmente emocionais de difícil solução, porque eles ficam perdidos. Esperavam morrer e continuam vivos, aí eles, até se dar conta
de que eles estão num outro nível de existência diferente, essas pessoas padecem e sofrem muito. É realmente bastante complexo essa questão do materialismo, infelizmente. E, infelizmente, a ciência, que é aquele instituto que deveria pesquisar, investigar as coisas sem preconceito, que a ciência não pode ter preconceito, a ciência, na verdade, não tem preconceito. O que tem é os seres humanos que, usando da instrumentalidade proporcionada pela ciência, ou por essa metodologia, é que coloca preconceitos em cima da questão. Então, o doutor Raymond, ele não é espírita, na verdade, ele é até um psiquiatra, ele é um médico, e foi estudar essas questões daquelas pessoas que viveram experiências de quase morte. Ele foi conversar com essas pessoas, foi investigar, foi pesquisar. O que você sentiu, o que você viu, como é que foi esse processo. E é muito interessante que existe ali uma similitude de vivências, de experiências. Então, é um livro bastante interessante. É um livro best-seller. Ele tem mais de 13 milhões de livros vendidos, isso no ano de 2004. Então, com certeza, já ultrapassou essa marca, já passou disso. É aquilo que eu estou falando para vocês. Não é um livro espírita, não tem nada a ver com livros de espiritismo, né? Não é um livro religioso, é um livro que está aí da área da ciência. Apesar de, muitas vezes, muitos cientistas repudiarem a questão, mas ele foi investigar com a metodologia científica, com toda aquela questão aí, comprovando realmente a continuidade da vida. E aí tem uma descrição sucinta aí do livro. A investigação do fenômeno de sobrevivência à morte corporal é um dos 3 livros sobre experiências de quase morte escritos pelo Dr. Raymond Good. Eu não sei como é que pronuncia isso aí, o nome dele em inglês. Vocês me desculpem aí o nosso analfabetismo na língua inglesa. É aquilo que eu falei para vocês, são experiências de EQM, ou seja, aquelas pessoas que viveram aquele momento de colapso cardíaco, onde a pessoa foi dada clinicamente como mortas. E através dos processos da medicina, essas pessoas foram ressuscitadas. Então, muitas delas guardam essas experiências de quase morte, de vivências, percepções, coisas que elas sentiram, pensaram, viram. Então, o livro vai reunir diversos casos em torno disso, e ele tem 3 livros em torno dessa temática e desse assunto, das suas investigações, das suas pesquisas, das suas conclusões. Nós indicamos aí este livro, mas quem quiser poderá vir também ver os outros livros que ele vem apresentar. Então, o livro é um best-seller amplamente conhecido nos Estados Unidos da América e hoje no mundo todo, na Europa, acho que global, no mundo está bastante globalizado. Então. E ele deu origem ao filme homônimo, Vida Depois da Vida. Então, aquele filme foi feito com base nessas histórias, nessas vivências aí, pelo qual o Raymond ele recebeu uma medalha de bronze na categoria das relações humanas no Festival de Cinema de Nova York. Ele é responsável pelo surgimento do interesse popular nas experiências de quase morte. Isso até em 2004, como a gente já falou, já tinha vendido mais de 13 milhões de cópias. Então, esse livro não tem nada a ver, é um livro na área científica. Um outro livro que nós indicamos é esse livro da Martha W. Wickman, A Vida Depois da Perda. É um livro bastante interessante. Ele é composto de 365 mensagens. Ela escreveu 365 mensagens, ou seja, um ano. São mensagens diárias para recuperar a força, a esperança e a vontade de seguir em frente. Então, esse livro também tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos aí
pelo mundo afora. E ela vai trazer, ela é uma mãe que perdeu o filho aos 16 anos, a partir de um acidente trágico que houve, e no seu processo de luto, de perda, ela começou a escrever, pensando nas famílias enlutadas, nas pessoas que perderam entes queridos. Então, ela escreveu diversas mensagens, falando até do seu processo, trazendo um livro bastante interessante aí, que a gente também deixa para vocês aí. Ela vai compartilhar as suas meditações, aquelas frases que vê lhe inspirar, de judô, preces que levou ela a ter coragem, força para enfrentar a perda da filha, que ela tinha 16 anos. Então, essas mensagens são universais, falando sobre a vida, a morte, o amor, a perda, a dor, a esperança, que ajudam muitas pessoas a clarear suas mentes, a acalmar as turbulências das suas emoções, quando está vivenciando esses processos aí de perda e de morte de entes queridos. Então, o livro a gente deixa aí indicado também para vocês. Um outro livro, esse agora é um livro baseado nos ensinamentos espíritas. É um dos melhores livros que eu já vi tratando do assunto, gostei muito, estou lendo ele ainda, não finalizei. É Deixe-me Partir. Um conforto para quem perdeu um ente querido, da Tânia Fernandes de Carvalho. Ele é um livro baseado nos ensinamentos espíritas, tratando do tema, então ela aborda essa questão de diversos ângulos, da perda, do conforto, de como encarar isto, de como viver esse luto. Inclusive, até vem a falar naquele processo que nós vivenciamos, quando a gente encara doença, perda, daqueles 5 estágios que aquela psicóloga vai apresentar lá, evidentemente a gente fala sobre eles, gente, que é negação, são cinco passos. Negação, aceitação, raiva. Ela vai tratar desse espaço nesse livro também. É um livro, ela é um livro bastante abrangente, bastante aprofundado, assim, gostando demais dele. Primeiro é raiva, o segundo negação. Aliás, o primeiro é negação, o segundo é raiva, o terceiro é barganha, o 4, depressão, e o 5, que é o último, que é aceitação. Então, todos nós, né, diante de uma doença, desses momentos mais contundentes e graves que nós vivenciamos, principalmente nos terrenos da doença e da perda, principalmente no caso de mortes, coisas assim, ou às vezes até, por exemplo, na separações, né, de marido, mulher, essas coisas assim, ou de filhos, esse tipo de coisa, a gente vivencia esses 5 estágios. Isso é uma proposta de uma psicóloga americana, que ela fez um estudo, desenvolve todo um estudo em cima disso. Ela chega a definir esses 5 estágios, bastante interessante. Então, o primeiro é a negação, o segundo é a raiva, o terceiro é a barganha, o quarto é a depressão, onde você cai naqueles quadros de depressão, e o 5 é a aceitação. Então, bastante interessante esse estudo desta moça, eu esqueci o nome dela, vocês me desculpem aí, no momento agora não lembrar o nome desta psicóloga, mas até se vocês pesquisarem na internet é fácil de encontrar. Bom, então a descrição desse livro é o seguinte: uma das situações mais difíceis pelas quais passamos é a inevitável separação de um ente querido para o outro lado da vida. O objetivo deste livro é justamente dar subsídios àqueles que estão passando por tal situação, entender e administrar melhor esse momento tão doloroso. Separado por tópicos de maneira didática, esclarece as diversas fases do luto. Enfim, um bálsamo tanto para aqueles que tenham perdido alguém querido, quanto aos que apenas querem se aprofundar mais no assunto. E é bastante interessante ela colocar aqui o perdido entre aspas, né? Tem o perdido.
Porque, na verdade, não existe perda. A perda é apenas uma questão do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Assim como alguém viaja para uma terra distante, existe aí uma certa perda. Por exemplo, nas separações de casal, no casamento, a gente sente aquilo como uma perda, mas a pessoa continua viva. E por que a gente sente perda? A mesma coisa ocorre no processo da morte. A pessoa não está mais acessível ao nosso olhar, de repente, ao nosso contato físico. Mas não existe uma perda, porque o sentimento, quando ele é real e verdadeiro, ele transpassa essas questões, essas barreiras. O grande problema todo é que nós, infelizmente, estamos muito focados na materialidade da vida. Nós vivemos em função da matéria. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos acabar de indicar os livros aí. O segundo livro, o terceiro livro, quarto livro que nós indicamos, foi o primeiro, foi o Raymond, esse é o quarto. que nós indicamos é este aí, do Divaldo Franco. Esse já é um livro mediúnico. E esse livro ele vai trazer diversos depoimentos daquelas pessoas que se encontram no plano espiritual. Então, já é uma abordagem já totalmente diferente. Então, o que eu falei para vocês, vocês lendo esses livros que nós estamos indicando, vocês vão ter um quadro bastante geral dessa questão que nós estamos aqui tratando na noite de hoje. Dando algumas pinceladas na noite de hoje. E é bastante interessante esse livro, porque ele vai tratar de 3 estágios de pessoas que nós encontramos no plano espiritual. Aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão no estágio de recuperação e aqueles que já estão curados, vamos assim dizer. Já estão naqueles pontos de consciência, de entender. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte vai tratar daqueles que estão em sofrimento, então estão processos adoecidos ainda de dificuldades. A segunda parte é daqueles que já estão no processo de conscientização, que estão aprendendo, estão se dispondo a recuperar, estão realmente dispostos a aprender, a mudar, a melhorar. E aqueles que já estão naquele ponto de consciência mesmo, que já entenderam o processo, já compreendeu, já aceitou, já entende e estão em franco atividade, em franco auxílio a todos. É um livro bastante interessante aí. A descrição é o seguinte: o planeta Terra é um mundo de expiações. Então, é uma escola ou um hospital. Que se é expiação, nós estamos aqui espiando, é um hospital e prisão, né? Um lugar para excursões educativas, então o aspecto escola aí, constituindo-se basicamente um reflexo ainda que incompleto do mundo espiritual. Aquilo que eu já falou para vocês em outras oportunidades. A vida aqui, ela é um reflexo, ela é uma cópia da vida no plano espiritual. Não é o contrário. Porque a origem é o mundo espiritual. A origem de tudo é o mundo espiritual, as dimensões espirituais. Bem, assim sendo, a vida não se restringe à realidade material. E por isso, morrer é apenas se despir da roupagem biológica, atravessando a fronteira do corpo e despertando depois da vida na vida verdadeira. Então, isso seria uma dedução lógica e natural. Porque se nós estamos aqui só de passagem, se a vida aqui ela não é definitiva, e a vida do mundo espiritual aqui portanto, lá que é a vida verdadeira. Aqui não é a vida verdadeira. A presente obra traz as experiências evolutivas de 31 amigos. Então, são 31 depoimentos que já deixaram o domicílio carnal e almejam, com seu modesto contributo,
nos auxiliar em nossa jornada, além de esclarecer quanto às ocorrências posteriores à caminhada orgânica. Então, é dessa perspectiva. Quando a gente chegar do lado de lá, o que nós vamos encontrando? Cada um, então tem 31 depoimentos falando sobre isso, trazendo o que essas pessoas vieram vivenciar, vieram encontrar, como é que elas se encontram. Convidamos-los, caro leitor, a mergulhar nessas enriquecedoras e edificantes histórias. Então, esse aí é o nosso quarto livro que nós indicamos. Um outro livro que nós indicamos, mais um livro, é esse aí, O Caminho das Estrelas. Esse é um livro que nós estamos lendo, gostamos bastante dele. É o depoimento e o relato de uma menina. Ou seja, esse livro aí ele vai girar basicamente em torno das crianças que retornam ao mundo espiritual. Como é que elas são acolhidas, o que elas encontram, quais são as suas vivências. E eu achei bastante interessante porque ele vai contar também do impacto que as pessoas sofrem do lado de lá em reação dos comportamentos, das reações das pessoas que ficam. Então, eles focam muito nesse ponto. É um livro que a gente indica aí, é um livro também mediúnico, claro, para as pessoas, para a gente pensar um pouco naquele que vai, naquele que está partindo, naquele que está indo. Porque o nosso comportamento, as nossas atitudes aqui, vão impactar quem está indo. Então, esse livro aí vai mostrar muito isso. E principalmente em relação às crianças, porque as crianças é aquele período do ser que ainda a pessoa não desenvolveu, o ser ainda não desenvolveu, em termos de personalidade, a sua mentalidade. Portanto, as nossas atitudes aqui, o nosso desespero, o nosso sofrimento aqui, a nossa dor, a nossa amargura, impactam muito mais a eles, porque eles ainda não têm uma estruturação psíquica adequada e competente para fazer enfrentamento a essas questões que uma pessoa mais adulta, quando retorna para o mundo espiritual, às vezes tem. Não significa que todo mundo tenha, mas pelo menos a pessoa já no nível adulto, amadurecido ou já mais velho, ele já tem toda uma bagagem, uma estruturação psíquica que pode lhe auxiliar a enfrentar essas dificuldades originárias das nossas atitudes e comportamentos aqui, desse desespero que a gente fica muitas vezes do lado de cá. Então, é um livro bastante interessante. E nós estamos gostando muito. Ele fala o seguinte: O Caminho das Estrelas, novo romance desse espírita chamado Antônio Carlos, psicografado pela Vera Lúcia Marinzec, conta a história de Lenita. É uma criança que desencarna ainda adolescente por causa de um câncer. Ao acordar na ala dos jovens no hospital da colônia Aprendiz do Amor, perdida entre as lembranças da vida encarnada, lembra-se de sua mãe lhe dizendo: Filha, quando você morrer, irá para o céu morar numa estrela. Mas agora, na realidade da nova existência, busca compreender sua condição. O começo é difícil, pois seus familiares se desesperam e choram, afetando-a de forma negativa. Tudo muda quando os familiares de Lenita recebem um importante auxílio, que veio na forma desse livro, Violetas na Janela. Após a leitura desse livro, os seus familiares de Lenita passam a ter pelo menos fazer um esforço de ter um comportamento diferente. E começa a enviar para ela ondas positivas de pensamento e sentimento. Aí é onde ela pode se sentir mais tranquila e se colocar do lado de lá numa posição mais equilibrada. Um último livro que a gente indica aí é o Violetas na Janela, apesar de a gente ter algumas restrições a esse livro. Ele tem algumas coisas que a gente não concorda muito com as colocações deles. A gente vê assim, certos equívocos,
Mas, pelo menos, assim, no geral, eles têm ajudado muita gente. A Patrícia, que é quem vai contar a sua experiência, ela morre aos 19 anos. E ela vai contar suas experiências no mundo dos espíritos. Ela vai recordar como que ela despertou lá, como que foi o processo. Só que o caso dela, ela era originária de uma família espírita. Então a família tinha uma outra postura de vida e por causa disso ela foi muito auxiliada no seu despertar e no seu acordar no mundo espiritual e nesse processo de reinício lá da vivência no plano espiritual. Então, nesse sentido, a gente considera esse um livro bastante interessante, mostrar esse outro lado. E é esse livro aí que foi ajudar a família da Lenita no seu processo. É um livro que já tem, como está falando aí, mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Ele traz um certo consolo, um certo reconforto no nosso coração e está ajudando a mudar muita vida de muitas pessoas diante da perda de entes queridos. Mudar a sua perspectiva, a sua visão, o seu posicionamento. Como nós falamos, é um livro que tem alguns erros, assim, erros que a gente chama doutrinários. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Ela vai narrar que aqueles espíritos malfeitores, eles não conseguem entrar, por exemplo, numa igreja católica, num templo católico. Isso não é bem verdade. A única coisa que barra espírito malfeitor, espírito que aquelas pessoas que no plano espiritual gostam de fazer o mal, desejam fazer o mal, por qual motivo for, por vingança, por ódio, tem milhares, milhões de motivos e razões, basta a gente lembrar o seguinte, que quando a gente morre, nós não deixamos de ser aquilo que somos, nem não vamos parar de pensar, de ver a vida, entender a vida, perceber a vida, sentir a vida. A gente não muda, a gente não transforma, a gente não morre aqui pecador e chega do lado de lá santo. Isso não existe. Então, nós levamos para o mundo espiritual os nossos vícios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo. Nada muda, gente. A mudança, ela só é resultado de processos transformativos, com base nas linhas educativas, de conhecimento, de entendimento, etc., de trabalho sobre si mesmo. Se eu não trabalhar sobre mim, se eu não construir a minha mudança, se eu não me educar, eu não vou mudar. Seja aqui, seja em qualquer ponto do universo que eu venha me encontrar. Isso não ocorre. Só ocorre a partir que eu venha estudar, que eu venha compreender, que eu venha realmente trabalhar na minha mudança. Então, a pessoa é bandido aqui, chega do lado de lá bandido. Ele é marginal aqui, chega do lado de lá marginal. Se ele é estrupador aqui, chega do lado de lá estrupador. E vai continuar vivendo a sua, em busca dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus quereres. E, às vezes, ainda bitolados, porque não compreendem que estão no mundo espiritual. Às vezes, não tem nem noção disso. Eles continuam atrás das suas satisfações. Daí, a gente vê a confusão desse mundo que a gente vive nele, esse caos que nós vivemos no mundo. Porque as relações entre nós e o mundo espiritual, elas são constantes, são perenes. Não existe um corte. Nós é que não temos consciência, não temos lucidez dessas interações. Mas pelo fato de a gente não vê-las e não percebê-las, não significa que elas não existem. Por exemplo, eu não vejo Marte, eu não vejo Vênus, eu não vejo Saturno, nunca vi na minha vida, a não ser por fotografia. Então, significa que eles não existam? Estão lá. E nos influenciando de alguma forma, porque esses outros planetas influenciam a Terra e a Terra influencia os outros planetas. O Sol nos influencia e aí os planetas influenciam o Sol. Então, pelo fato de a gente não ver essas influências, não perceber essas influências, não ter lucidez dessas influências e dessas interações, não significa que elas não existam. Então, o problema não é da coisa em si, é nosso. Então, os cientistas eles foram estudar, foram investigar, começaram a ver, entender, compreender a influência do Sol sobre a Terra, da Terra sobre o Sol, dos planetas sobre a Terra. Uma questão de estudo, investigação. A mesma coisa ocorre aqui também.
Então, não existe um objeto físico, não existe nada físico que impeça a atuação dos espíritos maus, ou daqueles espíritos que gostam de trabalhar, ou das pessoas que gostam de trabalhar na linha da maldade. A única coisa que barra isso é a nossa postura moral. É pensamento elevado, sentimento elevado. Então, se eu guardo sentimentos superiores, a esse tipo de coisa, esse tipo de energia, barra a atuação desses espíritos. Mas por fato daqui ser um templo ou uma casa espírita, não importa se é casa espírita, seja o que for, não vai barrar a atuação deles, a não ser que aquele ambiente ali realmente está composto de pessoas de um cunho moral, de um propósito superior. Aí é diferente. Então, das linhas de uma moralidade, ou seja, de uma vivência, ou mesmo que a gente reúne aqui, buscando elevação de pensamentos, buscando assuntos mais transcendentes, mais sublimes, que vai nos educar, que vai nos orientar a gente ter uma vida mais sadia, mais digna, dentro das linhas da moralidade, da ética. Nós estamos emitindo vibrações, ondas de pensamento e de sentimento dentro dessas linhas, energias dentro dessas linhas. Aí isso aí impede a atuação deles, ou faz com que eles afastem. Porque isso, para eles, o antídoto é este. Então, esse livro tem alguns erros, tem alguns problemas, mas, no seu conjunto, tem ajudado muita gente a começar a olhar a perda dos entes queridos de uma outra forma, a lidar com isso de um outro patamar, de uma outra maneira, o que é muito importante. Por isso que a gente indica ele aí também. Então, no livro Deixe-me Partir, nós pensamos duas frases que achamos bastante interessantes. Não somos preparados para perder. Não somos preparados para a única certeza da vida, a morte. Aqui nós já estamos falando lá no início dos nosso bate-papo de hoje acerca disso. Realmente, não existe por parte da sociedade investimento nessa questão. É nos educar para isso. E sendo a única certeza que nós temos na vida é a morte. É interessante, né? Existe uma certa contradição, né, nessa questão toda ali. A gente prepara para receber os que estão chegando, aqueles que estão vindo, aportando aqui pelas portas do nascimento, mas a gente também não faz nenhum preparo, nenhuma estrutura para aqueles que estão partindo. Nem quem está partindo, nem para aqueles que ficam. Porque a pessoa, quando vai chegando, né, na idade da velhice, lá mais, né, após os seus 60, deveria começar já a se preparar para esse momento, porque ele é inevitável. Apesar de que a gente deveria se preparar para isso todo dia, toda hora, porque a gente pode... A certeza é da morte, mas a gente vai ficar vivo amanhã, ninguém de nós tem certeza de que amanhã a gente estará ainda revestido ou investindo esse corpo de carne, essa roupa biológica. Eu não tenho certeza disso. E se a gente tivesse, se a sociedade talvez fosse centrada nesse enfoque, talvez isto mudaria a vida. Porque a gente deixaria de correr atrás de muitas coisas e levar prejuízo aos outros, danos aos outros, seja nas linhas da corrupção, você vê, os políticos mesmo, se eles pensassem nisso, porque vai acumular dinheiro, riqueza, causar danos aos outros, e amanhã tudo fica, tudo passa. Ou até mesmo nas linhas do sofrimento, né? Tudo passa, mas a gente não para. Então, a única certeza que nós temos é que morreremos. E dizem ainda que quando nascemos já começamos a morrer. Esta é uma realidade. Quando a gente está vindo, nós estamos chegando. A gente botou a cabeça para fora, respirou esse ar. Naquele exato momento ali, a gente começa a partir. Então, a nossa vida aqui, vamos dizer, em uma forma poética, é um eterno partir, porque todo dia nós estamos partindo um pouquinho.
todo dia nós estamos indo um pouquinho. A gente nasceu, a gente já começa a morrer. Cada dia a gente morre um pouco mais. Ou seja, a cada dia a gente está um passo mais próximo da morte. E mesmo com tudo isso, a gente ainda mantém muitas atitudes, muitas coisas equivocadas, erradas. A gente, né, tem uma vida toda estrambelhada. Agora nós vamos colocar esse segundo tópico aí. Incertezas da continuidade. Já não tem nada a ver com o livro, nem com desses livros que está tratando aqui já. O que não nos falta é religião. O que não nos falta? A gente tem no mundo mais de 5.000 religiões. Então não falta. E a maioria de nós se dizem religiosas. Mas, pois é, então danado do mas no meio do caminho. Como dizia o poeta lá, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra nos terrenos espirituais chama-se mas. Uma verdadeira pedra. Em alguns casos é uma pedrinha, em outros é um pedroço, é um pedregulho, em outros até uma montanha, em outros uma serra imensa. Em algumas situações, às vezes, até um verdadeiro Everest. Aí depende do posicionamento de cada um de nós ante as situações, principalmente nesse caso da morte. Então é interessante, a gente frequenta as igrejas, vamos lá, e a gente deveria se educar para a morte. As religiões deveriam dar educação para a morte, preparar as pessoas para isso. No entanto, o que as religiões fazem é impor medo, é impor ignorância, usar da morte como objetivo de domínio, de dominação da mente, das emoções e dos seres. Um uso errado e equivocado. E, por outro lado, as religiões vão falar também de uma vida depois da morte. Vão falar dessa existência no mundo espiritual. Toda religião fala. Uma religião que não fala sobre isso é uma religião materialista. Se a gente pode configurar o materialismo como uma religião, é a única religião do mundo que não vai falar da existência depois da morte é o ateísmo. Tirando essa, todas vão falar. É lógico que cada uma vai pintar essa vida de uma forma, de uma maneira, mas não importa. É uma existência depois. E com isso, por que na hora da perda a gente não sabe enfrentar essa situação de uma forma diferente? Por que nós não sabemos olhar para isso, viver esse momento com a outra forma, com um outro olhar? E uma outra frase, a certeza de que ninguém morre se esvai nesses momentos. Então, o que é feito de todo o meu culto da minha fé? Cadê a minha fé? Todo domingo, todo dia, eu estou lá na igreja, batendo ponto, lá, estudando, aprendendo, ouvindo o padre, o pastor, o orientador, seja quem for lá, falar, e na hora da morte se esvai tudo. Parece que a gente joga tudo pela janela e fica por isso. E muitos acreditam e aceitam que passamos a viver no mundo espiritual. Então, se isso é uma realidade, por que a gente não agimos, não nos comportamos de uma outra forma, de uma outra maneira? Bom, então nós fizemos essa apresentação aqui como uma questão introdutória. A nossa live seria mais como um bate-papo. Aí fizemos uma representação gráfica aí de um senhor de idade já desencarnando, ou seja, retornando para o mundo espiritual, e ali ele encontrando os familiares que vêm nos buscar, que vêm nos acolher, que vêm nos auxiliar, os trabalhadores espirituais que vão fazer esse processo de desligamento, de desprendimento nosso do corpo físico, e a partir daqui nós vamos conversar a respeito desse tema e dessas questões. Bom, a introdução foi bastante longa, mas durante ela nós viemos tocando em diversos assuntos, a gente fomos falando sobre isso. E uma questão, gente, que a gente tem que ter claro, vamos começar a pensar e olhar esse ponto de uma nova forma, de uma nova maneira. Se a gente é religioso, se a gente frequenta uma igreja, seja o que for, um culto, uma casa espírita, ou qualquer questão nessa área aí, de religiosidade,
Vamos passar a ter realmente fé, viver aquilo que a gente acredita, porque senão fica complicado. É um grande problema, aí não é para nós, é para quem vai, é lidar com as repercussões, as atitudes e comportamento daqueles que ficam. Na verdade, o nosso pensamento, o nosso sentimento são energias, são forças. E essas energias, elas atuam, elas são irradiadas, nós irradiamos pelo universo afora. Então, quando a gente tem um sentimento, a gente pensa, nós estamos irradiando, emitindo ondas, ondas mentais, ondas emocionais. O grande problema é que quando nós estamos aqui na matéria, em função do nosso grau de ausência de consciência, ou uma consciência muito limitada, muito aquém, muito deficiente, tanto é que, segundo o conhecimento sagrado, e a própria espiritualidade confirma isso, a nossa consciência ela é considerada uma consciência de sono, a gente não percebe essas coisas, a gente não sente essas coisas, pelo menos a grande maioria de nós. Porque existem aquelas pessoas sensitivas ou médiums, porque tem o sensitivo e o médium, que são, vamos dizer, categorias diferentes da mesma coisa. E essas pessoas, elas conseguem perceber e sentir em si a repercussão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso é possível. A pessoa mais sensível é capaz de perceber com uma certa lucidez esses impactos. Bom, mas nós aqui que estamos aqui, nós temos um corpo de carne que amortece a nossa consciência e as nossas percepções. Mas quem retorna para o plano espiritual, lá é o mundo da sensibilidade, da conscientização. Então, o nosso corpo lá é um corpo de energia, portanto, ele é sensível, e ele capta, e a gente recebe, a nossa mente se torna muito mais sensível. Então, quem está no mundo espiritual percebe os sentimentos, os pensamentos das pessoas, de todos os seres, seja lá ou de cá. E quando a gente começa a entrar no desespero, nessa lamentação, nessa angústia, a gente está irradiando isso, e isso vai com foco, isso vai com uma direção, porque você tá focado em alguém, você está pensando em alguém. Então existe ali um foco, um direcionamento. Na área da magia mesmo, dessas magias ser designadas, né, muitas vezes aí como negras, por exemplo, existe isso. A pessoa prejudica a outra, focando nela, emitindo aqueles pensamentos negativos. Onde vai falar aí, muitas vezes, vai se dizer aí dos problemas da inveja, do olho gordo. Ué, se isso funciona aqui, imagina para quem está no mundo espiritual. Então, a gente, muitas vezes, em função da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento e desse estágio horrível que nós vivemos nele, a gente não percebe os impactos e os prejuízos, os danos que a gente causa ao ente querido que foi. Poxa, se eu gosto da pessoa, eu tinha que agir dentro de outras linhas. Ao invés de emitir radiação de tristeza, de desespero, de angústia, de perda, aqui nós estamos falando de, pô, você não é um religioso, você não frequenta a igreja, você já não ouviu isto. A morte não existe. E você agindo nessas linhas, nesse patamar, você está prejudicando aquele que você gosta. Você não sabe os danos que você está causando a essa outra pessoa. Mas mesmo que você não acredite nisso, que você acha que tudo isso é uma bobajada, uma papagaiada, isso é mentira, isso é coisa de espiritismo, de espírito, não tem nada a ver, tudo é mentira. Vamos supor que você é um materialista, você é um ateu. Morreu, acabou e pronto. Bom, começa a agir dentro de uma outra linha de otimismo, de esperança, de confiança, que a vida prossegue, até em benefício de si mesmo. Porque quando a gente gera esses sentimentos, esses pensamentos de baixo teor, vamos dizer, negativos, indesejáveis, o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Porque eu estou traindo energias correspondentes, energias similares, que vai trazer prejuízo sobre mim.
Quando a gente age dentro dessas linhas, a gente começa a abrir campo. A gente baixa a nossa imunidade física. Então, você está abrindo campo para doença, para enfermidades, para problemas de diversas complexidades. Tanto na área emocional, na área psicológica e na área biológica do corpo físico. E nem vamos falar aqui das questões espirituais. Nem vamos abordar essa área, vamos deixar isso de lado. Isso, a própria ciência já está comprovando isso. Quando você enfrenta uma enfermidade, por exemplo, a doença, com otimismo, com esperança, a própria ciência e pesquisas indicam isso, estudos estão indicando isso, que a superação dessas pessoas é muito mais tranquila, é muito mais rápida, é muito mais eficiente, é muito melhor do que aquele que fica lá, ai de mim, coitadinho de mim, eu não mereço e tal, ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É muito pior. Então, o otimismo, os próprios vários aí cursos de autoajuda vai falar sobre isso. Se enfrentar a vida com otimismo é muito melhor. Muito melhor. Então, a gente vai evitar danos para si mesmo e também danos para aqueles que partiram. Prejuízos, complicações para eles. Esse é um dos maiores escolhos e um dos maiores problemas nessa questão da morte de ente querido. É a nossa postura, o nosso posicionamento, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de fé em Deus, na vida, e isso mostra cabalmente, de uma forma cabal, que na verdade a gente é religioso só da boca para fora. Porque aquele que tem fé real não iria agir dentro desse terreno. Então, dentro da nossa pequenez, da nossa falta de maturidade, da nossa infantilidade emocional, psicológica, a gente vê as coisas como perda, aí entra no desespero, mas isso é infantilidade. Porque uma pessoa de maturidade, já de consciência, e olhar essas questões de uma outra forma, de uma outra perspectiva, com otimismo. Então, se eu tenho certeza da continuidade da vida, ou mesmo que eu não tenha, como eu falei, eu sou um ateu, não acredito em nada disso, acho que morreu, acabou. Então, vamos emitir pensamentos de otimismo, de fé, de confiança. Isso vai beneficiar o outro, obviamente, e também a mim mesmo. Porque se eu ficar pensando lá no desespero, na amargura, ai, cuidado da fome. Gente, vocês não imaginam, existem milhares de depoimentos nesse sentido. Que muitas vezes a pessoa está do seu lado, fulano, eu estou vivo aqui, eu estou bem aqui. Aí esses impactos desse pensamento nosso joga o outro no chão. E lê esses livros, principalmente aquele lá, O Caminho das Estrelas, lá para vocês verem o impacto que ocorre na pessoa que está do lado de lá. A pessoa está do lado de lá. Aí começa a ver que o ente querido está lá desesperado. Ela começa a sentir a angústia do outro. Porque, como eu falei, o mundo espiritual é o mundo da sensibilidade. É o mundo da percepção. Lá o outro percebe, sente o que o outro está sentindo. Então, o seu desespero, sua angústia, sua tragédia atinge o outro de forma contundente. E se a pessoa que está do lado de lá não tem preparo, não tem estrutura mental de conhecimento e tudo mais, ele baqueia diante disso. Infelizmente, como nós, dentro dessas linhas de infantilidade que nós existimos e vivemos nela, a gente chega do lado de lá também dentro desse patamar, porque a gente não se educou aqui, a gente não se construiu aqui, a gente não amadurecemos aqui. Então a gente chega de lá como crianças. Como a criança chega do lado de cá, despreparados para enfrentar aquilo que vem pela frente. Então, é uma situação grave. E por isso que esses livros, como Violeta na Janela, apesar dos erros dele, ajudam muito, porque leva as pessoas a ter uma nova perspectiva, um novo olhar, a mudar em relação a isso. Então, vamos pensar com carinho nessas questões e nesses pontos.
A gente começar a enviar para quem foi, se eu gosto da outra pessoa, então vou enviar pensamento de otimismo, de esperança, de fé. Vou irradiar para ele, fulano, não precisa se preocupar comigo. Eu estou bem aqui. Não agir como a criança, egoisticamente, só pensando em si mesmo. Ai, minha perda, mas não vou ver mais fulano, não vou ter mais a presença do ciclano. E é interessante, porque às vezes na vida vivia igual gato e rato com o outro. Igual mãe e filha. Às vezes vivia igual gato e rato, naquela briga. A pessoa morre, aí entra naquele desespero. E a pessoa não é capaz de pensar um minuto em quem foi. Só pensa em si mesmo. É o cúmulo do egoísmo. O cúmulo do egoísmo, isso. É o cúmulo do egoísmo. Então vamos pensar um pouquinho em quem foi. Como que está a pessoa que eu gosto dela? Está bem? Então vou desejar para ela, fulano, que se você esteja bem, confie em Deus, confie em Jesus. Busque as expressões do amor, da confiança, da certeza. Aqui nós estamos bem. Comece a enviar forças para a pessoa que está do lado de lá. Porque na medida que você faz isso, você também vai se ajudar. Você vai se ajudar. A melhor forma de se ajudar, diz a espiritualidade, é pensar no outro. Jesus já falava isso. Por isso que é amar o outro como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, pense no outro, porque na medida que você vai pensar nele, você também vai se ajudar. Para o outro que está do lado de lá estar bem, é necessário que você esteja bem. Se o outro que está do lado de lá é uma pessoa madura, é uma pessoa consciente, ela consegue ir embora, largar você com a sua zinhaca para trás. Ó, como diz Jesus a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você é motivo da minha perdição. Você está me prejudicando. Então, vou barrar, vou fechar a porta. O problema é que muitas vezes nós não temos essa estrutura. Aí a gente se prejudica e prejudica quem foi. Então, vamos mudar esse quadro. E vamos pensar que essas atitudes nossas é uma expressão de infantilidade, falta de compreender a vida, aceitar a vida que nós estamos falando. Confiança em Deus. Pô, se você é um religioso, seja católico, protestante, seja o que for, Jesus vai falar de vida, de confiança, de fé. Cadê a sua fé? Cadê a sua confiança? Que a morte não existe. Jesus fala isso, que a morte não existe. Nós continuaremos. A sua igreja, a sua religião, o seu padre, seu pastor fala isso. Então, viva isso de fato. Transforme isso em realidade na sua vida. Possa ter essa certeza, essa confiança. E comecemos a agir de uma forma diferente, no novo patamar. Para a gente poder auxiliar a quem foi e também a nós mesmos. Ter uma certa saudade é natural. Eu mesmo, quando meu pai morreu, eu fui lá no interior sepultar o corpo dele, porque ele não estava ali, não estava ali naquele corpo mais, é o corpo dele, o veículo biológico dele, que eu fui lá para fazer os procedimentos finais, que comuns nessa situação. Então, lá, no momento, eu me afastei um pouco assim das pessoas e chorei, porque pensei, não vou vê-lo mais aqui. Na vida física, não vou estar mais com ele, pelo menos não de forma consciente, porque de repente ele podia até estar do meu lado ali, me vendo, me observando, mas só que eu não via, não estava percebendo ele nem nada. Então veio aquela saudade assim, da falta da presença dele, que eu vi que não ia ver mais ele. Para mim, é como se eu tivesse viajado para os Estados Unidos. Estados Unidos é um lugar para mim inacessível, porque eu não tenho condições financeiras nem monetárias de chegar lá, de ir lá, visitar um amigo, um parente lá. Então, é como se eu tivesse ido para um outro mundo. Foi isso que eu senti. E logo a seguir eu comecei a trabalhar comigo mesmo. Não, mas isso é um momento, é um interregno.
Hoje está aqui, mas amanhã a gente vamos nos reencontrar outra vez, se realmente chegar do lado de lá e ver que ele é um elo de afeição, que muitas vezes a gente aqui pensa uma coisa, chega do lado de lá e depara com uma outra realidade. Muitos também vão se chocar nessa área. Ah, eu amo fulano, eu amo. Quando chega do lado de lá, vai levar um baita susto. E eu conheço muitos casos assim. A minha sorte é que, um pouco diferente das pessoas, às vezes eu tenho contato com esse mundo espiritual, tenho encontros lúcidos com esse mundo espiritual. Uns dias depois eu encontrei com ele, com meu pai. E eu e meu pai tivemos muitas turras aqui em função desses assuntos, porque ele não aceitava, ele como evangélico, não aceitava as minhas ideias. Falava que eu estava errado, que tudo isso era mentira, tudo isso era bobagem. Aí, quando eu encontrei com ele, a primeira coisa que eu perguntei, pus o braço assim, ó, pus o braço assim, e agora, velho? O que você tem a me dizer? Ah, rapaz, mas esse homem levou um susto. Ele olhou para mim com um sorriso arregalado assim, que eu não esperava aquilo. E foi interessante que o susto dele me fez também acordar. Eu acordei também rindo, acordei rindo do susto que meu velho levou. Ele falava que tudo aquilo era besteira, tudo aquilo era palhaçada, nada disso existia e tudo mais. Eu cheguei lá, questionei ele. A primeira coisa que eu encontrei ele, ei, velho, e agora o que você tem a me dizer? Ele olhou para mim assim, ficou com a boca aberta. Foi muito engraçado. Então, eu tenho algumas experiências nessa área assim, por isso que eu posso validar e confirmar tudo aí que esses livros aí vão falar para vocês e vão narrar para vocês, se vocês vierem os ler. Então, assim, é real. Você acredita ou não, é a realidade. Você, como todos nós, vamos descobrir, porque todos nós vamos voltar uma hora para lá. Isso aí é fatal, não tem como fugir. Mas vamos começar a lidar com a perda dos nossos entes queridos de uma forma diferente. Vamos pensar no outro, em quem está indo, e agir dentro dessa atitude. Então, se vier o desespero, vier o amparo, lembre-se, a vida continua. O ente querido ele está vivo, sentindo e percebendo muito mais do que nós. E vai perceber o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa dor. E o pior, eles vão ver o quanto a gente é egoísta, porque a gente está, no fundo, pensando só em nós mesmos. A gente não pensa em quem foi, em quem partiu. Eu penso na minha dor, no meu sofrimento, na minha perda. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. É infantilidade. Você pode ver que criança é assim. Observa as crianças. Tudo gira em torno dela. Tudo é ela. Ela é o centro do universo. O resto é o resto. E nós agimos dentro dessas linhas, que é uma linha infantil. Então vamos começar a olhar para o outro, ver o outro, pensar no outro. E na medida que a gente faz isso, a gente também está trabalhando para nós mesmos, porque a gente vai mudar o nosso estado, o nosso sentimento, a nossa maneira de ver, de pensar. Então a gente se autoajuda. E se quiserem mais maiores contribuições nessa área, leiam esses livros que nós indicamos para vocês, porque eles vão tratar e vão trazer uma nova dimensão para tudo isso aí para vocês aí, poderão auxiliar bastante. A gente só quisemos fazer aqui esse alerta para as pessoas. A gente pensar um pouco mais em quem chega do lado de lá, em quem está partindo, e um pouco menos em nós mesmos. Já que a gente não é capaz de pensar, ou pensar em si mesmo de uma forma mais correta, uma forma mais amadurecida, nos superar esse negativismo, essas coisas todas, e ter confiança, a certeza de que a vida, a morte não existe, ela é constante, ela é perene. Existe uma continuidade da vida, vamos ter certeza disso. Realmente vamos ter fé nesta realidade, nesta verdade. Porque isto é uma realidade. Enfim, é isso. Espero aí que a gente tenha proporcionado algum auxílio aí para todos vocês. Sentindo, gostaria de falar alguma coisa, trazer alguma coisa? No início da live, quando você disse assim, das idas e vindas, né? É uma coisa que normalmente as pessoas não pensam. Quem está vindo do lado de lá?
Porque na hora da partida, você sabe que é fulana de tal que foi embora. É uma coisa que no dia a dia as pessoas que não estão preparadas ou não estão ligadas questionam quem está vindo de lá. Quem é esse filho que aquela mulher está carregando na barriga? Quem é a pessoa? Aí você me fez lembrar no início, lá, igual eu estou falando, daquela música. Que o trem da chegada é o mês da partida. Quer dizer, chegou, partiu. Que eu adoro aquela música. Acho aquela música, assim, maravilhosa. Aí lembrei da música. Realmente, o trem que chegou, eu partiu. É o mesmo. Só que, de modo geral, as pessoas não pensam, né? Principalmente quando você disse da alegria, quando chega uma criança aqui na Terra, todo o familiar, todos os familiares estão no preparativo, na preparação da festa, e na hora de partida é aquele choraminho, como diz nosso amigo Wagner, fica todo mundo chorando. Tudo por falta de conhecimento. Você falando isso, tá me lembrando aqui que esse assunto é bastante amplo, bastante extenso, a gente poderia falar muitas coisas. Muitas vezes a gente aceita mais a morte do idoso e pessoas quando não morrem na velhice, né, morrem antes, na juventude, principalmente, né, ou na infância, às vezes a perda é mais difícil devido à nossa irresignação, à nossa não aceitação. Mas, gente, se a gente é religioso, se a gente confia em Deus, nós temos que ter a certeza de que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Ninguém, mas ninguém parte na hora errada. Isso não existe. Porque se isso existisse, Deus estaria cometendo uma série de erros, Deus seria injusto. E ele, como um pai, como um criador de amor, se eu acredito nisso, que ele é um Deus de amor, eu não posso aceitar essa situação de pensar que Deus seja algum psicopata, algum louco, algum maluco, e não sabe o que está fazendo. Então, ninguém parte na hora errada. E a gente tem que ter a certeza disso. E todos nós, quem está partindo e quem está ficando. Se estamos passando por isso, é por alguma necessidade, é por alguma razão, por algum motivo. Então, vamos trabalhar aquilo que eu falei, dentro das linhas da fé, da confiança em Deus. Se a gente se diz religioso, então vamos tentar colocar em prática essa religiosidade nossa. Realmente colocar isso em ação, em movimento, para não ficar uma religiosidade hipócrita, fingida, falsa, só da boca para fora. Aquilo que não é vivido é inútil. É mala morta, é carga pesada. É carga que não faz sentido. Tem que ser descartado. O nosso conhecimento, o que a gente está aprendendo, a gente tem que vivenciar aquilo. Senão, a gente está cometendo outros pecados, caindo nas linhas da hipocrisia. Outra coisa, gostaria de lembrar aqui no final, é fazer prece por o ente querido, quem foi. Então, se você vê aquela saudade, aquele desespero, aquela angústia, faça prece pelo outro. Ou igual os evangélicos lá que não aceita prece pelos mortos, para quem foi. Então, mas faça prece por si. Lembre de Jesus, roga a ele forças para superar a perda, para aceitar a perda, para viver isso de uma forma diferente. Ok? Bárbara, gostaria de trazer alguma coisa, alguma observação? Ok? Bom, gente, então vamos orar aí, finalizando esse bate-papo nosso na noite de hoje, agradecendo a Deus aí pela oportunidade, por todas as bênçãos que nós recebemos, por todo o amparo. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico, ao finalizarmos, nos prepararmos para finalizar o estudo, as reflexões desta noite, gostaríamos de agradecer-te pela presença das nossas amigas que partilharam conosco esse estudo nesta noite, a partir das vias da tecnologia. Gostaríamos também de agradecer a presença dos amigos espirituais que se uniram a nós durante estes momentos, para esse estudo, essas reflexões. Te agradecer também pelo amparo, pela assistência
dos nossos mentores e orientadores espirituais. Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por todo o amparo e assistência que nós temos recebido no decorrer da nossa jornada aqui na Terra. Sabemos e somos conscientes de que nunca nos faltou, Senhor, o auxílio necessário na superação dos problemas, das dificuldades e de todas as complexidades que temos vivenciado. Agradecido por tudo isto, vos pedimos uma vez mais ainda, se com todos nós, divino amigo, nos abençoando, nos fortalecendo aqueles elementos, aquelas disposições de edificação que trazemos dentro de nós. Lembrando daqueles corações que virão a nos assistir, a nos ouvir de futuro, vos pedimos também em favor deles, principalmente, em particular, daqueles que tiveram perdas de entes queridos. Abençoa-os, que as tuas bênçãos possam levar a cada um aquela lucidez, dando-lhes aqueles elementos para aceitarem e para encararem esta situação momentânea com um novo olhar, de uma nova maneira. Senhor da vida, seja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meninas, muito obrigada, Bárbara, Vicentina, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço.